Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana e esse é mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de resistência dos materiais. Bom pessoal, hoje a gente vai resolver a questão 4.2, tá? Tá aí na tela de vocês. O vídeo de hoje, na verdade, é um pouquinho diferente dos outros vídeos do canal, tá? Tentando deixar o vídeo um pouco mais curto, eu trago o exercício resolvido e vou comentando com vocês, tá? O passo a passo. Combinado? Deixe o feedback de vocês aqui nos comentários. Bom, vamos lá. A questão 4.2, ela fala o seguinte: sabendo que o momento mostrado atua em um plano vertical, determine a tensão no ponto A e no ponto B, certo? Pessoal, primeira coisa aqui, trouxe as imagens que ele traz na questão, né, ampliadas para a gente analisar, tá? Ele pede a gente as tensões de flexão em dois pontos, tá? Ele pede aqui no ponto A e no ponto B. Perceba que o nosso perfil, ele tem dois furos, tá? Circulares, de raio de 19,05 milímetros, tá? Então, note que a única parte, né, onde há material de fato é essa região, né, que tá na cor rosa, tá? Então, é um detalhe importante, porque quando a gente for calcular, né, essa tensão de flexão, como a gente sabe, a tensão de flexão é calculada MC, né, ou MY sobre I, momento vezes essa distância, né, desse ponto específico até a linha neutra, dividido pela inércia, essa inércia vai ser calculada de uma forma diferente. Porque onde a gente está vendo esses furos, não há material, tá? Então, como eu escrevi aí na tela, tá? Devido à assimetria, essa linha neutra vai ficar localizada de fato no meio, né, dividindo nosso perfil em dois, tá? Desenhar a linha neutra de azul. E note que eu destaquei algumas distâncias, tá? É importante a gente perceber que nós temos uma distância do ponto A até a linha neutra, que eu chamei aqui de YA, e eu também tenho uma distância vertical do ponto B até a linha neutra. Só que note que, por mais que pareça uma distância igual, note que essas distâncias elas são diferentes, tá? Esse YA que eu chamei, né, que é a distância do ponto A até a nossa linha neutra, ela é no valor de 30,5, de acordo com as cotas que a gente tem aí, tá? Já a distância do ponto B até a linha neutra, que é essa distância que eu chamei de YB, ela é o valor do raio, tá? Que ele também dá na questão, 19,05. Então, muito cuidado para você não errar essas distâncias, tá? Dito isso, vamos verificar aqui, ó, essa vista lateral que ele traz pra gente, onde ele fornece o momento, né, o momento no valor de 2.824 kNm, tá? Também desenhei na mesma posição, né, a linha neutra, de fato, na metade, né, do meu perfil, devido também até ele ser um perfil retangular. E desenhei nessa vista onde estão localizados esses pontos, tanto o ponto A como o ponto B, tá? Essa figura que a questão traz é muito importante porque ela traz o sentido do momento, indicando qual é a região tracionada e qual é a região que está sendo comprimida. Como vocês podem ver aí, também já coloquei na tela, a gente tem a linha acima da linha neutra com uma região comprimida e a linha abaixo da linha neutra com uma região tracionada, ou seja, o ponto A está na região de compressão. Então, quando a gente for substituir nas equações, o ponto A ele vai ter uma tensão negativa, tá? Agora, o ponto B, ele tá na região tracionada. Então, quando a gente for colocar ele, substituir ele nas equações, a gente já sabe, a partir dessa informação, que a tensão de flexão no ponto B é uma tensão positiva, tá? Vamos dar sequência aqui. Para a gente calcular, né, essa tensão de flexão, a gente utiliza algumas equações. Na verdade, a equação da flexão é essa aqui que está aparecendo na tela. Tensão é igual a mais ou menos M vezes Y dividido pela inércia, tá? O detalhe eu até coloquei aí, né? O momento a gente geralmente coloca em Newton metro. O Y, né, que é essa distância que a gente estava comentando agora há pouco, a gente adiciona em metro. E a inércia a gente adiciona em metro a quarta, tá? Agora, explicando para vocês esse sinal mais ou menos. Lembra o que eu falei agorinha? O ponto A está na região de compressão e o ponto B na região de tração. Então, esse sinal, positivo ou negativo, vai depender de onde o ponto que eu estou analisando ele está posicionado. Se estiver na região trativa, é positivo. E se estiver na região compressiva, esse sinal é negativo. Beleza? Então, vamos lá. O momento
como eu falei, a gente tem que adicionar em Newton-metro. E perceba que ele já deu pra gente na questão, tá? Se eu voltar aqui para essa imagem, ó, ele deu pra gente que o momento é no valor de 2.824, tá? Ele deu na unidade quilonewton-milímetro. E observe aqui que a gente tem que substituir na unidade Newton-metro, tá? Só que quando a gente faz essa conversão, tá, de quilonewton-milímetro para Newton-metro, esse valor não muda, tá? Você pode até calcular aí, você vai perceber que vai permanecer esses mesmos 2.824, tá? Continuando aqui, a próxima informação que a gente precisa saber é o Y. Como eu comentei, quando a gente está calculando tensões em pontos específicos, nesse caso aqui, para o ponto A e para o ponto B, quando a gente estiver calculando a tensão no ponto A, a gente utiliza o YA, tá? Quando a gente estiver calculando a tensão no ponto B, a gente utiliza o YB, tá? Então, é essa distância do ponto que a gente está observando, né, até a linha neutra. Combinado? Tá aqui tranquilo, né? Tudo isso, pessoal, dividido pela inércia, tá? A inércia vai depender da geometria do meu perfil. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um perfil retangular. Então, a gente calcula a inércia com a equação, né, do retângulo. A gente sabe, né, bem convencional, a equação do retângulo é BH3 sobre 12. Combinado? Só que é o detalhe que eu tinha comentado com vocês. A gente não tem, né, material nessas regiões onde a gente tem aí, como vocês podem ver nas imagens, né, alguns furos. Então, essa inércia tem que prever essa ausência de material nesses furos circulares. Então, além de calcular a inércia do retângulo, a gente precisa subtrair pela inércia desses dois círculos, tá? Então, eu calculo a inércia do retângulo e subtraio 2 vezes a inércia de cada círculo, tá? Como eu coloquei aqui embaixo, ó, tá? Então, a gente tem aqui BH3 sobre 12, que é a inércia do retângulo, tá? Menos a inércia, menos 2 vezes a inércia do círculo, tá? A questão ela não traz pra gente nem a inércia do retângulo, nem a inércia do círculo, mas aí no seu livro didático você pode consultar, tá? Então, inércia do retângulo, BH3 sobre 12, menos a inércia do círculo. Como a gente tem 2 círculos, eu multipliquei essa inércia do círculo por 2, tá? Então, a inércia do círculo aqui, πr² sobre 4. Então, a gente vai substituir os valores, tá? Começando aqui pela inércia do retângulo, quem é a base e quem é a altura, né, do retângulo. Se a gente retomar aqui ao nosso perfil, a base desse retângulo é 121,9 milímetros e a altura é 61 milímetros, que foi o que eu substituí aqui, tá? 121,9 vezes 61, como a equação prevê, né, altura ao cubo, então 61 ao cubo sobre 12. Menos 2 vezes a inércia do círculo, tá? Lembrando, a inércia do círculo é πr² sobre 4. Que é esse raio, que vai ficar elevado à quarta, é o raio do círculo. Se a gente também retomar aqui o raio do círculo, como ele também traz na figura, é 19,05 milímetros, tá? Tudo bem por aqui, né? Só que um detalhe, como todas essas cotas aí, ele traz pra gente em milímetro, tá? A base do retângulo, a altura do retângulo, o raio também do círculo, a nossa inércia aqui vai sair em milímetro à quarta. E lembra que quando eu comentei com você sobre a equação da flexão, essa inércia, a gente substitui ela em metro à quarta, então a gente precisa fazer essa conversão, tá? Então, já fiz aqui a conversão, tá? Transformei de milímetro à quarta para metro à quarta. Combinado? Então, vamos agora substituir essas informações para cada ponto, né? Tanto para o ponto A, como ele pede, como para o ponto B. Para o ponto A, a gente vai ter aqui, ó, tensão em A é igual a momento vezes o YA dividido pela inércia, tá? Lembre, essa tensão em A ela é negativa, porque como a gente conversou, né, algum tempinho mais cedo, o ponto A está na região compressiva. Então, essa tensão do ponto A, eu vou considerar ela com sinal negativo, tá? Momento, a gente já viu lá em cima, a questão trouxe pra gente, né, 2.824. Já transformado, tá, para Newton-metro. Se você estiver fazendo a sua questão aí e tiver em outra unidade, transforme para Newton-metro, tá? Esse YA, vamos lá, a gente consegue observar na figura, ó. O YA eu trouxe aqui pra gente, que é essa altura do ponto A até a linha neutra, essa distância vertical, que ele também traz aqui nas cotas, ó, 30,5 milímetros, tá? Então, se a gente retomar aqui, eu substituí o YA por 30,5. E multipliquei logo por 10 a menos 3 para transformar de milímetro para metro,
tá? Lembrando que essa é a unidade que a gente precisa colocar. Dividido pela inércia, tá? Então, dividir todo mundo aqui pela inércia. Dessa forma, eu descubro, então, que minha tensão de flexão no ponto A é menos 41,037 megapascal. Bem tranquilo, né? Então, a gente vai fazer esse mesmo procedimento para a tensão agora no ponto B, tá? Lembrando que agora no ponto B, né, diferentemente do ponto A, a gente considera aqui um sinal positivo, porque o ponto B ele está na região de tração. Então, agora fazendo as devidas substituições, né? Mesmo momento que a gente viu lá em cima, 2.824, multiplicado pelo YB. Se a gente subir aqui novamente, né? Assim como a gente viu aqui a distância YA, a gente consegue ver que a distância YB é essa aí marcada na tela, que é o mesmo valor do raio, tá? Que o raio, como também a questão trouxe, é 19,05, tá? Como essa distância tá em milímetro, pessoal, eu multipliquei aqui por 10 a menos 3 para transformar para metro, tá? E dividir de novo pela inércia, tá? Que a gente calculou anteriormente. Então, descobri aqui que minha tensão de flexão no ponto B é 25,631 megapascal, tá? Lembrando que quando a gente deixa, tá, essa tensão nessas unidades aqui, o aumento em newton-metro, o Y, né, em metro e a inércia em metro a quarta, a gente vai ter, então, a tensão em pascal, tá? Então, quando você coloca aí na sua calculadora, do jeito que a gente está calculando aqui, a gente vai obter um valor de, por exemplo, né, na tensão A, menos 41,037 vezes 10 a sexta pascal. Só que a gente sabe que 10 a sexta é a mesma coisa que, né, 10 a sexta pascal é a mesma coisa que megapascal. Então, por exemplo, 10 a terceira pascal é a mesma coisa que quilopascal, tá? 10 a nona pascal é a mesma coisa que gigapascal, tá? Então, é importante você lembrar disso. Então, a gente finaliza o vídeo por aqui. Conseguimos calcular o que a questão pediu. Se você gostou desse formato de vídeo, da resolução dessa questão, não esquece de curtir. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.